mundo já ouviu falar de pessoas que acumulam objetos, animais e às vezes até lixo dentro da sua própria casa. Será que você saberia identificar algum conhecido, parente ou amigo que tem também esses tipos de problema? Assistindo Psicodicas mais uma vez. Eu me chamo Thaís e hoje eu vou falar para você sobre os acumuladores compulsivos. Você já ouviu falar? Então, o que é o transtorno de acumulação compulsiva? Ele é um transtorno caracterizado por acúmulo de coisas, objetos, bens, muitas vezes também acontece. O acumulador tem uma grande dificuldade de se desfazer das coisas que ele acumulou. E acontece também de ele estar ocupando grandes espaços da própria casa. Então ele vai empilhando uma coisa na outra e vai tomando uma proporção excessiva. Pois é, os acumuladores compulsivos muitas vezes se isolam, o que dificulta também esse reconhecimento do problema em si. E muitas vezes a pessoa ela não tem noção da dimensão do problema e não consegue reconhecer que isso é um problema. Por isso que nós precisamos dos familiares e amigos para estar mostrando para essa pessoa que ela necessita buscar ajuda. Então, como que a gente vai identificar essa pessoa que precisa de uma ajuda, já que ela tende a se isolar e a não reconhecer esse mesmo problema? O que acontece muitas vezes? Os familiares eles saem da casa onde essa pessoa se encontra em função de não ter mais espaço de tantas coisas que ela mesma acumula. Então é uma pessoa que não tem muita vontade de te convidar para ir na casa dela. Enfim, são algumas características mais de retraída que ela vai demonstrar em relação à própria casa e à sua organização pessoal. E o acumulador compulsivo, ele pode desencadear essa doença, esse transtorno, logo depois de algum evento estressor, logo depois de um trauma. Então essa é uma das características bem comuns também. E aí você me perguntaria, qual é o tratamento, Thaís? E o tratamento para acumulador compulsivo, nós normalmente encaminhamos para psicoterapia e psiquiatra. Por quê? Porque tem mostrado estudos, pesquisa científica, que existe eficácia com a terapia cognitivo-comportamental associada à medicação, Então o psiquiatra vai estar prescrevendo a medicação e associada à psicoterapia tem um resultado muito melhor. Qual a diferença, do acumulador para o colecionador? Existe uma diferença porque o colecionador ele tende a ser uma pessoa mais organizada, uma pessoa que pega objetos que têm alguma coisa em comum, e o acumulador ele não tem essa regra e não tem essa organização também. Existem outras características que também diferenciam eles. O colecionador, por exemplo, ele tem orgulho de mostrar o que ele coleciona. Já o acumulador, ele tem vergonha, ele se retrai mais. O colecionador, em função de se sentir orgulhoso, ele até pode ter um espaço para mostrar isso. Já o acumulador ele não tem, porque ele empilha as coisas e vai largando. O colecionador ele tem apego sentimental em relação aos objetos colecionados e o acumulador também tem, mas o colecionador ele tem uma dificuldade menor de se desprender desses objetos. E o acumulador ele tem uma dificuldade muito preocupante, assim, num nível que se excede mesmo. E cabe orientar vocês, pessoal, que um colecionador pode se tornar sim um acumulador. Então, tomem cuidado. Existem alguns sinais que podem auxiliar na identificação do transtorno. Escolher e guardar objetos que pessoas jamais guardariam, como lixo, jornais e embalagens, é um deles. Também outro sinal importante é a insalubridade em que a pessoa vive, então é a falta de higiene, precário o ambiente onde ela está. Ela é muito desorganizada, ela tende a empilhar as coisas, e esse acúmulo gera muita sujeira. A pessoa não permite que ninguém limpe e organize a casa por ela, em função do apego emocional que ela tem pelos objetos recolhidos. Ela consegue fazer com que os cômodos da casa não sejam utilizados para os próprios fins, como, por exemplo, a cozinha
não se torna uma cozinha, se torna um depósito. Ela deixa um espaço mínimo na pia para poder largar alguma coisa, ou um espaço bem pequenininho na geladeira. Então, o banheiro, muitas vezes, a pessoa não tem acesso em função do acúmulo. Negar que seja em excesso esse acúmulo, ter vergonha, a pessoa ela se retrai mesmo. Não conseguir se controlar também é algo bem característico e pode ser entendido como um sinal, porque as pessoas falam para ela que aquilo tá em excesso, que aquilo tá errado e ela não consegue deixar de fazer. E esses sinais causam um sofrimento e um prejuízo muito significativo em várias áreas da vida das pessoas. E, por exemplo, né, na área ocupacional, que é a área do trabalho, a pessoa muitas vezes deixa de trabalhar para estar acumulando e estar preenchendo o vazio que muitas vezes é através do juntar que é preenchido. Na área familiar também, a pessoa às vezes deixa de ter o convívio dos filhos morarem junto com essa pessoa, em função de não aguentarem o transtorno e os filhos saem de casa. E muitas vezes a pessoa ela não tem noção da dimensão do problema e não consegue reconhecer que isso é um problema. Por isso que nós precisamos dos familiares e amigos para estar mostrando para essa pessoa que ela necessita buscar ajuda. É isso aí, pessoal. Espero que vocês tenham gostado de mais um vídeo do Psicodicas. Se você gostou, curta e compartilhe. Se não gostou, também me explique o porquê. Beijo!